Fala galera, meu nome é Roberto, você não tá em choque, e hoje a gente vai falar sobre associação de resistores. Foi necessário dar uma pausa sobre a discussão de resistência para eu introduzir para vocês a noção de nó, ramo e malha, pois isso é base hoje para a gente entender a associação desses elementos, desses tipos de bipolos, tá bom? Mas antes da gente continuar, puxa a vinheta. Acontece, relembrando, resistor é um material que possui as propriedades ômicas, ou seja, ele obedece à lei de Ohm, então eu tenho uma proporcionalidade aqui, uma variável de proporcionalidade que vai relacionar minha tensão com a minha corrente, certo? Que é a chamada primeira lei de Ohm. Depois, dependendo da geometria do meu material, baseado no comprimento e na área de seção transversal e do tipo de material, eu posso também calcular essa resistência específica daquele meu tipo de resistor, que é dado pela segunda lei de Ohm. Lembrando que a simbologia deles é dado por esses dois símbolos aqui, o símbolo genérico de bipolo ou o símbolo de resistência. A partir disso, nós podemos ligar esses componentes de diversas formas. Uma delas é a associação em paralelo. Dois ou mais bipolos estão ligados nos mesmos potenciais, tá bom? E a associação em série. Dois ou mais bipolos ligados nos mesmos ramos em sequência. Por isso que era necessário aquele entendimento de nó, ramo e malha na aula passada, para a gente entender esse significado. Então, vamos olhar agora a associação em paralelo. Perceba o seguinte, eu vou ter aqui um resistor R1, um resistor R2, um resistor R3 e assim por diante. Eu posso ir adicionando mais resistores. O que vai caracterizar eles em paralelo quer dizer o quê? Que eu vou ter aqui um nó V1, eu vou ter um nó V2. Perceba que todos esses meus resistores estão entre esses dois potenciais. A queda de tensão neles, ou seja, a tensão aplicada a partir desses nós V1 e V2, é a mesma para todos os resistores. O resistor R1 possui a mesma tensão que o resistor R2, que possui a mesma tensão que o resistor R3, e assim vai. E essa tensão é dada pela diferença de V1 para V2, tá bom? Então isso vai caracterizar uma associação em paralelo. Uma vez que eu tenho essa associação em paralelo, eu posso pegar todo esse meu circuito aqui de R1, R2, R3 e substituir por um único resistor que chama resistor equivalente. O resistor equivalente ele vai se manter entre aqueles mesmos potenciais que estavam no outro aglomerado de resistores em paralelo, ou seja, nesse exemplo, o nó V1 e o nó V2. Só que essa resistência equivalente ela vai ser uma resistência que vai representar as mesmas condições do circuito para a condição em que eu tinha os outros elementos que foram substituídos. E que condições são essas? Corrente que circula ali total e tensão total sobre os elementos. Para a gente calcular essa resistência equivalente, que ao invés de eu utilizar esse monte de resistor em paralelo, eu pudesse só utilizar ela, eu tenho que utilizar essa fórmula, que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência R1, mais 1 sobre a resistência R2, mais 1 sobre a resistência R3, e assim vai. Ou seja, o inverso da sua resistência equivalente é igual à soma dos inversos de cada resistência, certo? Ou então, como a gente pode fazer, a condutância a sua condutância equivalente ela é igual à soma das condutâncias individuais de cada resistor. Lembra na aula sobre resistência que eu falei da condutância e que ela ajudava a gente a resolver expressões matemáticas? Era para isso. Veja que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre... Como R1, R2 e R3 estão no denominador e não necessariamente eles são iguais, trabalhar com isso daqui fica mais difícil. Então eu posso trabalhar em termos de condutância. E aí fica uma soma mais fácil de fazer. Depois que eu acho a condutância equivalente fazendo essa soma, basta achar o inverso dela que eu vou ter a resistência equivalente. Isso é uma outra forma de se fazer, tá bom? Então é para isso que serve, para a gente facilitar os cálculos. Para um caso especial em que eu tenha dois resistores aqui em paralelo apenas, eu posso fazer que a resistência equivalente é a multiplicação de cada resistência dividido pela soma dessas resistências, tá? Então vamos supor que eu não tivesse o resistor R3 aqui, eu tivesse apenas R1 e R2. Eu poderia gerar um resistor equivalente neles aplicando essa fórmula aqui. Caso eu quisesse fazer por etapas, eu poderia gerar a resistência equivalente R1 e R2 e depois fazer também essa associação em paralelo aqui de dois resistores com o equivalente de R1 e R2 com a resistência R3 e assim por diante. Ou eu posso utilizar essa fórmula aqui maior e calcular tudo de uma vez, tá bom? Agora a gente tem que entender quais são os parâmetros fundamentais de uma associação em paralelo. Perceba que se eu tenho uma tensão aqui V1 e eu tenho uma tensão V2, eu vou ter uma diferença de potencial, ou seja, uma queda de tensão, que vai ser dada entre V1 e V2 no resistor R1, no resistor R2 e no resistor R3. Então, como a gente viu, essas quedas de tensões, que eu vou chamar de V,
elas são iguais para todos os resistores. Isso vai caracterizar a associação em paralelo. E, como consequência, eu tenho que, se uma corrente total aqui, uma corrente grande, vem aqui do nó V1, para ela chegar até o nó V2, ela vai se dividir proporcionalmente entre cada um dos ramos que contém um resistor. Então, essa corrente aqui, ela se divide proporcionalmente entre R1, R2 e R3, depois ela volta aqui e soma nesse nó V2 e prossegue por aqui. Porque no nosso circuito a gente considera que não há perda ou fuga de carga. Então, a corrente que entra vai ser a corrente que sai. E ela vai ser redirecionada proporcionalmente baseado no valor de cada resistência. Por sua vez, quando a gente pega toda essa resistência aqui, todos eles, e gera o equivalente, certo? A gente vai analisar sobre esse elemento a minha corrente total, que seria essa que entra no nó V1 e sai no nó V2, e a queda de tensão total sobre todos os resistores. Só que nesse caso as quedas de tensão são iguais, tanto para R1 como para R2 como para R3. O que vai mudar então é a intensidade de corrente em cada um desses ramos. Porém, a corrente total, e lembre-se, a corrente total, ela sempre vai ser a mesma. O que vai se dividir é proporcionalmente a corrente entre cada ramo. Já para as tensões, elas são as mesmas em todos os ramos, tá? Isso vai caracterizar uma associação em paralelo. Depois, a gente tem uma outra associação, que é a associação em série. A associação em série, você pode substituir todas essas resistências, perceba que aqui eu tenho um potencial, aqui eu tenho outro potencial, outro potencial, outro potencial, só que todos eles estão ligados aqui, como você pode ver, praticamente em série. Um liga em sequência do outro. Então eu tenho praticamente um grande ramo aqui que segue em sequência. Isso vai caracterizar a associação em série. Perceba que se eu quiser trocar para um único equivalente aqui de uma grande resistência, que representa todas essas outras resistências aqui, basta eu fazer a soma individual de cada resistência. Então essa minha resistência equivalente aqui, ela vai ser igual à soma de cada uma das resistências individualmente. Você pode perceber, então, que nesse tipo, você vai ter uma mesma corrente fluindo por todos os elementos. Então, a corrente que flui em R3 é a mesma que passa por R2, que é a mesma que passa por R1. Porém, aplicando uma tensão aqui desse potencial até esse outro potencial, uma tensão total aqui, V total, você percebe que haverá quedas de tensão, ou seja, uma tensão individual em cada uma das suas resistências. Então, eu vou ter uma tensão aqui que vai ser a tensão V3 sobre o resistor 3, eu vou ter a tensão V2, que vai ser sobre o resistor 2, eu vou ter a tensão V1, que vai ser sobre o resistor 1, e a soma delas vai ser a minha tensão total. Então, V3 mais V2 mais V1 vai me gerar a minha V total, certo? Então, na associação em série, você tem essa característica. A corrente que passa em todos os bipolos é a mesma. O que vai acontecer nesse caso, então, é que a tensão ela vai se dividir proporcionalmente entre cada elemento, baseado na sua resistência. Depois, nós temos outros dois tipos de associação, que é a associação estrela ou T e a associação triângulo, que é a delta ou π, tá bom? Essas associações, elas vão ser utilizadas mais para frente, principalmente na parte de circuitos trifásicos e máquinas elétricas, tá? E elas têm aplicações extremamente importantes. No momento, não faz muito sentido para a gente utilizar esse tipo de associação. Por quê? Ela não seria bem uma associação, mas sim uma espécie de conversão. Por quê? Ao contrário da associação série e da associação paralelo, que você pode pegar um circuito grande e substituir por um menor, nesse caso não tem como você mudar a configuração do circuito. Basta você trocar a posição dos elementos e os seus valores respectivos. Não tem como você pegar todos esses três elementos aqui e converter em um único resistor. Isso não vai funcionar. Só tem como você mudar a configuração esquemática aqui do seu circuito para facilitar os seus cálculos. Na associação estrela, perceba os nós. Nó 1, nó 2, nó 3, 4. Você teria um nó central aqui, mas a gente resolveu não dar nome para ele. Perceba o seguinte, ela é chamada de estrela por causa desse formatinho que você pode olhar, ou desse formato aqui mais reto, que é a T, tá bom? Perceba que eu vou ter nessa configuração aqui os meus elementos. Eu vou ter que cada bipolo vai ter um dos seus pinos ligados a um nó central aqui, tá bom? Que a gente não chamou de nada, eu posso chamar, por exemplo, de GND aqui, eu posso dar a referência dele para cá, tá? Assim como eu posso mudar o nome e chamar, sei lá, de nó V5, por exemplo, tá bom? É só uma nomenclatura. Eu vou ter que nesse nó central aqui, cada bipolo vai ter um pino ligado a ele, tá? E no outro terminal desse meu bipolo, eu vou estar ligando um potencial distinto, tá bom? Por sua vez, eu vou ter a associação em triângulo, ou π. Perceba aqui, esse nó aqui é o mesmo nó que isso daqui. Ele só praticamente pegou a figura e deu uma espichada aqui para os lados, tá? Então, na associação triângulo ou delta, que é representado por esse símbolo, você vai ter que cada bipolo vai compartilhar
o mesmo nó com o outro, certo? Então, ao contrário da estrela, que você tinha que todos os seus bipolos compartilhavam um mesmo nó, nesse caso, todos os seus bipolos vão compartilhar entre si diversos nós. Então, olha só, para o bipolo RC e para o RB, ele vai compartilhar o mesmo nó 1. Para o RC e o RA, ele vai compartilhar o mesmo nó 2. Para o RB e RA, eles vão compartilhar o nó 3, 4. 3 e 4 é porque só mudou o nome aqui, mas perceba que é o mesmo nó, certo? Não há um nó de referência, certo? Perceba isso. Não há um nó de referência que você vai ligar todos eles, tá bom? Como você pode ver aqui, é a mesma figura, apenas deu uma espichada aqui na imagem. Então, olha que interessante. Se você quiser fazer a conversão do seu estrela para o seu triângulo, você vai ter que usar essa relação aqui, tá? Eu vou deixar aqui a fórmula na tela, você copia. Se os seus resistores R1, R2 e R3 forem iguais, então a sua resistência RB, RA e RC vai ser 3 vezes a resistência R1, R2 ou R3, já que eles são iguais, tá? Então aí é válida essa relação. Caso R1, R2 e R3 sejam diferentes na sua conexão estrela, então aí você tem que usar essa relação aqui para achar os valores de RA, RB e RC. Tá bom? Perceba também a ordem dos bipolos. R1 seria referente a RC e RB, R2 seria RC e RA, e R3 seria RB e RA, tá bom? Para você entender essa transformação, eu posso desenhar aqui o esquemático do que seria. Então, olha que interessante, eu tenho essa em configuração em estrela, porém o que eu quero fazer aqui ó, é um imaginário em que eu vou adicionar um bipolo aqui ó, nessa parte, um outro bipolo aqui ó, nessa parte, e um outro bipolo aqui, ó, nessa parte. Então, é como se você substituísse essa parte por essa outra parte aqui, tá bom? Então, é assim que se baseia a conversão estrela para triângulo. Por sua vez, se você quiser converter de triângulo para estrela, você praticamente vai fazer um processo muito análogo. Perceba que eu tenho a parte em triângulo, e aí eu quero gerar uma associação equivalente de bipolos, que seria mais ou menos isso daqui, ó, como eu estou representando em vermelho, que seria o meu imaginário equivalente, certo? Então perceba que é possível converter as redes entre si, ou seja, essas malhas. E olha que interessante, o processo de cálculo é muito similar. Dado RA, RB e RC, eu tenho que aplicar essas relações que estão aqui para achar R1, R2 e R3. Se os resistores forem iguais, então a minha resistência R1, R2 e R3 vai ser a resistência RA, RB ou RC dividido por 3, tá? Mas nesse caso os valores de resistência têm que ser iguais, tá? Dá um pause aí no vídeo, copia essas fórmulas, é importante que lá no futuro você vai utilizar. Eu sempre aconselho a todas as fórmulas que eu dou aqui, equações, você guardar com você e ir fazendo resuminho, assim você aprende mais. E também os exercícios resolvidos, você tentar resolver sozinho em casa. E por último, a gente tem uma última associação, ela é um pouco mais avançada e ela não serve também para fazer equivalente, ela serve para você poder efetuar métodos de cálculo. Então a associação em série paralela, elas geram equivalentes para a gente, então eu posso pegar aquele monte de resistor e substituir por um único equivalente. Já a forma estrela e triângulo, elas servem para eu modificar as minhas malhas de forma que eu possa calcular o meu circuito, certo? E por sua vez, a ponte de Whetstone, ela meio que faz um mix, porque ela não gera equivalente e ao mesmo tempo ela também não serve para eu modificar a malha do meu circuito, mas ela serve para eu conseguir calcular um valor específico de resistência e de tensão que eu quero encontrar no meu circuito. Então olha que interessante, eu pego 4 resistores e associo eles nessa fórmula de losango. Então eu vou ter um resistor R1, resistor R2, R3 e Rx. Uma vez que eu tenho esses valores, exceto o de Rx, eu posso fazer uma relação em que Rx vai ser igual a R1 vezes R3 sobre R2. Então, quando eu tenho a minha ponte equilibrada, eu tenho que a minha tensão entre o nó B e o nó C, ela vale 0 volts. Só que a partir do momento que eu tenho a minha ponte desequilibrada, a minha tensão entre B e entre C, ela vai ser R3 sobre R3 mais Rx, menos R2 sobre R2 mais R1, vezes a tensão da fonte de alimentação que alimenta esse circuito. Isso quer dizer que eu estou pegando o potencial de B, subtraindo do potencial de C, ou seja, tensão BC. E essa fórmula é gerada a partir disso, tá bom? Então, qual que é a utilidade desse circuito, dessa ligação de resistores? Essa associação, ela serve para medição de valores. Perceba o seguinte, se eu puder ajustar um desses resistores
e, por exemplo, o Rx ou o R2, e aí eu for aferindo diversas tensões, quer dizer que eu consigo encontrar a relação entre os resistores, e a partir disso, usando algum tipo de resistor variável, como por exemplo, um resistor de luminosidade, um resistor de temperatura, eu consigo aferir diversas tensões aqui entre o nó B e C, que elas variam de acordo com esse elemento que o resistor está analisando. Então, se eu, por exemplo, vario a temperatura, a resistência Rx com a temperatura, a minha tensão BC ela vai variar também. Então, eu posso aferir uma grandeza a partir de uma aferição indireta. Ou seja, eu posso aferir a temperatura através da variação de resistência que vai causar uma variação de tensão no meu circuito. E o legal dessa ponte de Whetstone, que é essa ligação aqui, é que ela é extremamente precisa. E, dependendo dos seus valores de resistência, você consegue fazer elementos extremamente precisos, como, por exemplo, balanças. Uma das grandes aplicações comerciais para isso é no uso de temperatura, de balanças, de células de carga, entre outras formas. Uma coisa legal é que, se você aplicar grandes tensões aqui entre o nó A e o nó D, perceba que não necessariamente a tensão será muito alta entre o nó B e o nó C. Então, se você tiver que fazer a medição por meio de algum aferidor analógico e digital, um microcontrolador, eles não operam com altas tensões. Porém, como a tensão entre B e C ela varia muito pouco dependendo dos valores de resistores que você aplica aqui, então, mesmo que a minha fonte ela forneça uma tensão AD muito grande, a tensão BC, que é a tensão de medição da minha grandeza, ela é pequena. Então, eu posso fazer uma aferição direta e com precisão, sem precisar passar por vários estágios de modificação no meu sinal, o que também me garante uma confiabilidade. Então, a ponte de Whetstone é uma aplicação um pouco mais avançada e no módulo de sensores e transdutores, a gente vê ela com aplicações mais práticas. Porém, eu já vou deixar marcado aqui no curso para que você tenha noção dessa configuração, tá bom? E a fórmula é muito simples. A ponte é equilibrada, quer dizer que a minha tensão BC é igual a zero. Depois, se eu quiser calcular a tensão ou achar um valor de resistência a partir da tensão que eu achar em BC, é só utilizar essa fórmula aqui de baixo. E se eu quiser pré-dimensionar os meus resistores, basta utilizar essa relação aqui, tá bom? Bem, eu espero que a aula hoje tenha sido clara. Qualquer dúvida você deixa no comentário. Segue o nosso blog lá e a nossa página no Facebook, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.